Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer que você pare de se preocupar. Eu vou ler um versículo da Bíblia, que é um versículo sobre o Sermão da Montanha de Jesus. Para mim, todo esse Sermão da Montanha é espetacular, mas essa parte que eu vou ler é a que mais impactou a minha vida. Fala sobre essa questão de cuidado e ansiedade. Mateus 6,24. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida muito mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou vestir. Os pagãos é quem se preocupam com essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo ele fala sobre confiança, sobre fé. Fé é quando eu acredito em algo sem que aquilo tenha uma comprovação, sem que eu tenha visto. Fala sobre a confiança e a fé no Pai, no reino e no Espírito. Fala muito sobre você fazer aquilo que te traz paz, aquilo para que você foi chamado. Você confiar plenamente que aquilo que você está fazendo está alinhado com o seu propósito. Se você faz algo que você não gosta ou algo que não queima no teu peito, é porque você ainda não encontrou o seu propósito. Se você faz aquilo que te traz paz, você está no caminho certo. Quando eu digo paz, não é a paz para a ausência de conflito, e sim a paz de não ter preocupação com o final. Por quê? Porque você sabe que tem um Criador, você sabe que tudo tem um propósito e que Ele não erra, Ele é perfeito. Vou contar uma história que exemplifica um pouco isso. Certa vez, dentro de um avião, começou uma turbulência muito, muito forte. E o pessoal começou a se desesperar e se preocupar, sem saber o que ia acontecer. Uma mulher, ela estava muito nervosa e com muito medo, e aí quando ela olha para o lado tem uma menina pequena simplesmente desenhando e pintando no caderno, sem preocupação nenhuma, como se nada tivesse acontecendo. E aí ela vai até aquela menina e fala: você não tem medo dessa turbulência, não tem medo do que pode acontecer? E aí a menina vira para ela e responde: não, o meu pai é o piloto. Ou seja, é exatamente sobre isso. Você não se preocupa com o final porque você sabe que tudo tem um propósito. Você confia plenamente no Pai e na decisão que Ele toma. Isso não significa que você não vai se preocupar ou que você não vai ter conflito no dia a dia, mas que você sabe que no final tudo tem um propósito e isso te faz viver a vida com muito mais leveza. Inclusive, o versículo que mais me chama a atenção é: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, não adianta a gente se preocupar, não adianta a gente entrar em desespero, não adianta a gente ter ansiedade. Quando a gente tem ansiedade, a gente está vivendo no futuro. Quando a gente fica preocupado com o futuro, a gente deixa de viver o hoje e de enxergar aquilo que está na nossa frente. A preocupação ela não resolve, ela só aumenta aquilo que a gente pensa. Ela coloca aquilo que a gente está pensando num pedestal. E quando a gente coloca alguma coisa num pedestal e se preocupa demais, a gente acaba se distanciando daquilo. Ou seja, as preocupações existem, mas às vezes o foco pode estar errado. Eu gosto muito de uma frase do Hélio Couto que ele diz: algumas coisas só fluem quando você solta o controle. Quando você desapega, quando você solta o apego, você se torna pronto, porque você não precisa mais daquilo para ser inteiro. Você não precisa mais ficar visualizando que só quando você tiver tal coisa você vai ser feliz, só quando você tiver tal condição financeira, ou quando você tiver aquele carro ou aquela casa, você vai encontrar felicidade. Você aprende a ser feliz e a valorizar o processo, o caminho, e não só lá no final. Porque se você parar para pensar no processo, você já é aquilo que você quer. Você é a missão, você é o propósito. A única diferença é a escala. Por exemplo, eu tinha um colega de trabalho que ele sempre falava: cara, quando eu ficar rico, eu vou ajudar todos os cachorros que eu puder, eu vou fazer uma ONG, vou fazer um sítio e vou encher de cachorro, vou colocar um monte de cachorro lá para ajudar, porque eu gosto muito de cachorro. Porém, ele acaba não percebendo que se ele ajudar um cachorro, ele botar ração para um cachorro na rua, ou ele acolher um cachorro, ele já vai estar ajudando, só que numa escala menor. Então ele não percebe que ele já pode ser antes de chegar naquele objetivo que ele quer. Ele não precisa condicionar ele ter dinheiro, ou ele ter sucesso, ou algo do tipo, para que ele consiga fazer aquilo que arde no coração dele.
Tem uma história também que eu gosto muito, que é sobre uma senhora que ela ganhou uma vela de presente, aquelas velas aromáticas super especiais, e ela falou: eu só vou acender essa vela quando for na ocasião perfeita, quando eu tiver com a minha casa perfeita, quando eu tiver com a minha família, quando tiver tudo certo. Passou anos e aquela vela nunca foi acesa. Certo dia alguém foi na casa dela e viu a vela e falou: ah, vamos acender essa vela. Por que tu não acendeu ainda? E aí ela fala: porque a ocasião especial nunca chegou. E aí a pessoa responde: mas o momento de acender a vela não é o momento perfeito, e sim quando está tudo escuro. Ou seja, muitas vezes a gente espera uma condição para realizar aquilo que a gente sente que foi chamado. Só que a gente não precisa esperar isso para começar a nossa missão. A gente é a missão. A gente não é um corpo com uma alma, a gente é uma alma com um corpo. Há uma alma que está num corpo, que está nesse momento aqui para evoluir ou para algum outro propósito. Muitas vezes a gente faz planos e a gente nem imagina que os planos de Deus podem ser muito maiores. A gente não imagina o tamanho que a gente tem, o potencial que a gente tem, e muitas vezes a gente não consegue colocar isso para fora e explorar isso simplesmente por medo ou por diversos motivos, mas o principal é falta de confiança no Pai, falta de confiança naquilo que a gente foi chamado, naquilo que Ele nos mostrou. Mas você precisa saber que só aquele que te viu completo sabe o que te falta quando você está em cacos. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você precisa aprender, o que você precisa passar, e você precisa confiar no processo, aprender a viver o processo, aprender a ser feliz no processo, para que você viva aquilo que foi chamado. Um exemplo disso é sobre visualização. Visualização é muito importante, a gente conseguir se visualizar onde a gente está, onde a gente quer chegar, quem a gente quer ser. Porém, não basta só visualizar, porque quando a gente só visualiza, a gente está mandando um recado para o nosso subconsciente de: quando eu chegar naquele lugar vai ser demais, quando eu tiver aquele valor em dinheiro vai ser incrível. E aí isso quer dizer, manda o recado para o nosso subconsciente que a gente ainda não tem. E o universo ele não entende o que a gente está dizendo, sim ou não, ele entende o que a gente vibra. Então a forma correta para a gente conseguir visualizar as coisas é basicamente fazer uma meditação, se conectar com o divino, se conectar com aquele ser espiritual que tu acredita, fazer essa conexão, pedir, sentir como se você já estivesse lá, visualizar sentindo, não só enxergando, visualizando você lá, mas você com a sensação de como se já estivesse acontecendo. E aí você agradece como se você já tivesse, como se você já fosse, e joga para o universo. E confia, simplesmente confia. É assim que a visualização funciona, que a lei da atração funciona. O nosso coração ele tem muito mais potência em gerar um sentimento do que o nosso cérebro em gerar um pensamento. Então o nosso sentimento ele é muito mais forte do que o pensamento em si. Então quando você visualiza, você precisa sentir a sensação, os detalhes de você já onde você quer. E a partir daí você agradece, como se você já tivesse, como se você já fosse, e joga para o universo. Não duvida em nenhum momento, porque quando você duvida, você manda mensagem de vibração de que você não acredita que aquilo é real, que aquilo realmente está acontecendo, que você sente. Então você não pode vibrar dessa forma, você precisa realmente acreditar, confiar que o universo vai dar um jeito de te entregar aquilo que você quer. E você não pode ficar alimentando esse sentimento de medo e de ansiedade, porque o universo ele te devolve aquilo que você vibra, aquilo que você pensa expande. Então se eu jogo medo para o universo, o que eu estou dizendo para ele? Para ele me devolver medo. É como se fosse uma bolinha de ping-pong. Escreve a palavra medo nessa bolinha e joga na parede. Ela vai te devolver uma bolinha de medo, porque é aquilo que você jogou. Você precisa vibrar na frequência do amor. A frequência do amor é a mais forte que existe. É a frequência que comanda tudo. Quando você ama o que você faz, você ama as pessoas ao seu redor, você ama a sua vida, aquilo que foi chamado, você consegue enxergar graça onde ninguém enxerga, você consegue enxergar beleza onde ninguém enxerga, você enxerga que tudo aquilo que você faz está dentro do teu propósito, caminha de acordo com aquilo que você acredita. O amor, ele fala mais alto do que qualquer coisa e esse sentimento, essa vibração é o que vai te trazer aquilo que você quer e o que vai tirar essa ansiedade e essa angústia do teu peito. Então você não pode ficar vibrando nessa frequência de medo, nessa frequência de ansiedade, porque isso vai se agravar cada vez mais até que vire um caminho sem volta e você acabe sucumbindo a isso. Você precisa, mesmo que no momento esteja se sentindo daquela forma, condicionar o teu cérebro e o teu sentimento e o teu pensamento para a frequência alta, para a frequência do amor, para a frequência de visualização onde você está, viver, sentir na sua alma, e aí sim
o seu cérebro vai começar a mudar e te entregar aquilo que você quer. O universo vai dar um jeito de te entregar aquilo que você quer, contanto que você acredite. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para aquela montanha, mova-se, sai dali e vai para ali, ela vai se mover. Ou seja, o problema não está no seu pedido, o problema está na sua fé. No quanto você acredita naquilo que você quer e naquilo que você está pedindo. Se você realmente acreditar com fé de verdade, pode ter certeza que vai acontecer. Então o recado é basicamente esse, viva o hoje, aprenda a ser feliz durante o processo, aprenda a vibrar na frequência certa e principalmente agradeça. A gente está vivo.